Hoje é quarta-feira, dia 18 de abril de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, não perturbe, novos iPhones, Samsung Note e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Vários relatos de Apple Pay. Consegui usar pela primeira vez no relógio, vale o registro. Sobre as notificações, eu vou colocar um print lá no Instagram, no @CocatecPod, lá no Stories, das minhas transações de Apple Pay. E você vê que a coisa tá meio assim. O que eu quero dizer com isso? Você encontra transação aprovada, com o status aprovado, e aí vem a hora, vem, acho que é a cidade, no Rio de Janeiro. Tem outras em aberto e foram concluídas, ou seja, não recebi a notificação de volta. Eu olhei e foram 2 transações que eu recebi a notificação. E tem também reembolso, isso aí, legalzinho, bacana. Eu fiz uma compra por aplicativo, pedi comida, só que pedi comida e o restaurante estava fechado. Um bug no aplicativo e eles me reembolsaram. Caramba, fiz a compra aqui, não reparei que o estabelecimento estava fechado, eles reembolsaram, paguei com Apple Pay, apareceu na transação. Curioso que quando testei com o relógio, perguntei, aceita aí pagamento pelo celular? Qual? Apple Pay. Aceita sim, tanto pelo celular quanto pela pulseira. Engraçado, né? Como a gente conhece, chamar Apple Watch de pulseira. Assim como quando alguém fala iTouch, outro também que o pessoal usa muito, Mac Air. Acho isso divertido. Tem muita gente conseguindo usar o Apple Pay. Não, tô usando aqui de boa, tô até evangelizando o pessoal, dizendo, você não sabe usar, deixa eu mostrar aqui como é que faz. Existe sim uma resistência, percebo essa resistência. O simples fato de ter NFC não é garantia de nada, como falei, testei no mercado grande. Tava lá, aproxime ou passe o cartão. Mas estava no esquema só de Samsung Pay, não de Apple Pay. Então tem ainda algumas incompatibilidades. Acredito que não sei nem se é má vontade da loja. Acho que é um esquema, de falta de treinamento. Tem aqui a atualização, mas foi alguém lá na loja, explicou, olha, agora tem um novo modelo de pagamento, você pode aceitar o Apple Pay. Claro que é para um único banco, extremamente limitado, mas quem é dono da maquininha? A rede é o próprio banco. Nesse aspecto, a Apple até acertou fazendo uma parceria com o Itaú. Não, você é dono da maquininha, né? Você pode agilizar um pouco o processo dessa evangelização do Apple Pay. Tem sim muito preconceito, tem ranço, mas é um processo de educação para remover esse ranço. Tudo bem que hoje a gente tá moderninho, todo mundo usa aí um smartphone, tem conta no Facebook, no WhatsApp, mas fica aquela desconfiança, será que não é hackeragem? Antigamente tinha uma história, não sei se vocês lembram, se usasse o celular próximo a uma bomba de gasolina, quando estivesse abastecendo, deixava o sistema maluco e você tinha mais combustível por um preço menor. Imagina você encostar um celular ali próximo da bomba de gasolina, ou qualquer outra coisa, alguém vai e aproxima um celular, tem que remover um preconceito. É tipo, lembra 2009? Cito muito esse exemplo, tela com um leitor de impressão digital, toca aqui que eu vou ler a sua impressão digital, vou desbloquear o aparelho. E era um fake danado, e muita gente, isso aí é fake, você é um manezão, caiu no fake. Mas hoje isso é uma realidade. A chave sempre é o usuário educado. Na questão do NFC, o adesivo que você coloca na traseira do iPhone do Santander, várias pessoas relatando que quando o iPhone tá ligado, parece que rola uma interferência, que não funciona muito bem. A dica é desligar, não é desligar o aparelho, mas deixar a tela dormindo, funciona melhor, resolve em tese esse problema de interferência. Outra dica que vem do Coca Maurício Bonani é o HomePod em estéreo. Você é meio gambiarra toda a vida. E caso você tenha 2 HomePods, você pode pegar o Airfoil, que é um aplicativo para Mac, e aí você gera 2 instalações do Airfoil, duplica, e faz com que eles controlem, mandem áudio pro HomePod. Sendo que você fecha o canal direito e o outro você fecha o canal esquerdo. Então você vai ter só passando aquilo que tem no canal esquerdo e no outro só aquilo que tem no canal direito, fazendo vezes de estéreo. É fuleiro toda a vida, tem que esperar o estéreo multi-room, mas para você que esteja sofrendo, é uma alternativa. A melhor caixa de som Bluetooth, pra mim, na minha opinião, porque você tem caixinhas e caixinhas. JBL tem uma qualidade de som que impressiona num primeiro momento. Eu gosto daquela JBL Go, que é um falante só, mas uma que eu gosto é uma da Nude. Eu vou deixar o link dela aqui nas notas do episódio, uma Nude Audio Super M. São 4 alto-falantes, ele tem tamanho mais ou menos um pouquinho mais grosso
grosso, 2 iPhones empilhados, mais ou menos. Na parte da frente você tem 2 alto-falantes, na parte de trás outros 2 alto-falantes e ainda tem 2 subwoofers, um na frente e um atrás. Obviamente não é para você dar uma festa, não é esse o propósito, mas se você tá num lugar aberto, né, num churrasco pra, sei lá, 5 pessoas, um ambiente menorzinho, dá conta do recado super bem pra tocar em casa, pra você sozinho, não é pra dar uma festa, mas funciona maravilhosamente bem, a prova d'água, tem já uns 2, 3 anos, funciona até hoje, maravilha. E Coca, você falou da bateria, né, powerbank, aliás me mandaram o link de um powerbank 170 mAh que dá partida em carro, faz chupeta, em carro mais comum do que você imagina, tem no Alibaba pra vender, mas tá entregando aqui no Brasil. Ano passado eu tentei comprar e não tava entregando. Pois é verdade, ano passado não tava, mas agora eu fiz a compra, não bloquearam nem nada, tá liberado. Antigamente você podia comprar, depois veio a mensagem, ó, a gente não tá mais enviando e agora parece que tá liberado. Daqui 2, 3, 4 meses, quando chegar, eu conto pra vocês. Vou fazer um videozinho também mostrando o suporte automotivo melhor da vida. E ontem eu tava no carro e tava me encantando na naturalidade que é você usar o iPhone 10 com esse suporte. Porque se fosse um iPhone com o botão Home, você teria que apertar, né, para mudar de aplicativo. Aí você entrou no carro, colocou o iPhone no suporte, aí você vai abrir o Waze e tal. Antes de você iniciar a direção, poxa vida, eu vou colocar aqui um podcast. Você arrasta para cima, já vai para a tela de início. Ou caso o podcast esteja na lista de aplicativos abertos, você vai fazendo aquele swipe lateral, aquela rolagem naquela barrinha inferior onde ficaria o botão de início. E é tocando na tela, não é apertando, imagina apertando. Você teria que colocar o dedo atrás para não bagunçar com o suporte, porque ele não tá fixado com um parafuso, né? Ele tá preso ali, né? Sim, tá preso, pode trepidar, nunca caiu, nem o suporte, nem o iPhone, segura muito bem. A única coisa que rolou é que num primeiro momento, quando eu coloquei, a paleta do ar-condicionado tava para cima, e aí com o tempo a paleta foi abaixando. E ué, o que aconteceu aqui? Afrouxou? Ah, foi a paleta. Aí, né, a dica, coloca a paleta para baixo e prende o suporte, que aí não tem jeito, aí fica fixo. Aí, sei lá, você apertando o botão ali, mexendo, não me passa muita confiança. Notícias. Coca-Tech. Falando sobre iPhone no carro, uma seguradora americana tem um aplicativo, EverDrive, que fica monitorando o uso do aparelho durante a locomoção. E o não perturbe enquanto está dirigindo não ajuda tanto assim. Quer dizer, quais são os números? Cerca de 1/3, 37% das viagens, a galera usa o smartphone. 1/3 das viagens, a galera usa o smartphone. Logo, portanto, para 2/3, ter o não perturbe não faz diferença. Para 2/3, essa galera já não usa. Poderia até colocar o não perturbe, mas não vai fazer diferença porque já não está usando. Para esse 1/3 que dirige e mexe no smartphone, eles usam o aparelho em média em 11% do trajeto, o que em média vai dar 3 minutos e meio. Em 3 minutos e meio você tem uma pessoa dirigindo um carro, não vou dizer completamente desatenta, mas desatenta. 70% das pessoas ligam, dentro desse estudo, o não perturbe ao dirigir. Isso gera um impacto de 8% menos no tempo de uso do iPhone. É bem pouco, ou seja, em vez de usar 3 minutos e meio, vai usar 3 minutos. Ao invés de usar em 11% das viagens, vai usar em 10% das viagens. É marginal, ainda assim é um ganho, mas não é um ganho avassalador. Na Eurásia, a Anatel da Eurásia, foram registrados 11 códigos de iPhone. É uma exigência. A Apple vai lançar um iPhone na Rússia, como tem criptografia, precisa fazer o registro antecipado. E foram registrados 7 modelos. Em fevereiro passado, foram registrados 2 modelos de iPad, que a gente teve iPad novo em março. Aqui foram 2 modelos, porque tem a versão Wi-Fi e a versão Wi-Fi celular. Agora são 11 iPhones e todos eles rodando iOS 11.3, indicando, o lançamento iminente. Iminente que eu digo, não vai ser em setembro, né, no final do ano, mas por agora que a gente tem WWDC. O que é esperado é um novo iPhone SE, uma reformulação do SE com recarga sem fio, e pro final do ano, 3 novos iPhones. 2 com modelo OLED, lá iPhone 10, tela de 5.8 e 6.5, e um LCD ali entre o 5.8 e o 6.5 de 6.1 polegadas. Todos eles com Face ID, tela de ponta a ponta, mas esses 11 códigos de iPhone, mistério. E Coca, a Samsung não vai entrar nessa de Face ID? Não vai entrar nessa de tela de ponta a ponta?
Então, pintaram algumas patentes da Samsung e na patente você vê um iPhone 10 à lá Samsung. Você vê o mesmo recorte, notch na parte superior, tela de ponta a ponta. Na traseira, em vez daquela câmera centralizada, você vê uma câmera mais pro lado, duas câmeras como olhinhos do iPhone Plus, não dois olhinhos verticais como no iPhone 10. A Samsung Note está impassível ao Note. De atualização, os betas, no segundo beta do iOS 11.4 e tvOS 11.4 foram disponibilizados por público. Amanhã, quinta-feira, dia 19, vem a quinta versão do Drafts. Dropbox ganhou suporte a arrastar e soltar. O Chrome para iOS agora permite que você exporte as suas senhas salvas. O Spotify está começando a mostrar uma nova interface. Me lembra muito aquela interface Metro do Windows, cheia de quadradinhos. Lembra muito o Windows. Vão dar um tapa também no esquema do gratuito. Spotify tem que se mexer e nem é por causa do Apple Music. Pelo Apple Music também. Mas agora tem pressão dos acionistas grande. Google Music a gente pode dizer que faliu, né? Tem o Deezer, tá ali. Google Music tem algumas vantagens em específico, mas a grande guerra parece ser Spotify versus Apple Music. Apple Music que adicionou 2 milhões de usuários nesses últimos 2 meses. A previsão é que o Apple Music cresça por ano algo na casa de 40%. Hoje esses 40 milhões, pouco mais da metade do que tem o Spotify, que tem 73 milhões de assinantes, usuários pagos. Hoje o Spotify corresponde a 24% da grana desse mercado. O Apple Music tá ali na faixa de uns 15%. Eu digo que o Deezer faliu, mas o Deezer tem 6 milhões de usuários. É um belo número, né? Quem não gostaria de ter 6 milhões de usuários? Isso são usuários pagantes que assinam. Ao todo são 14 milhões de usuários ativos, mês após mês. Em termos de assinante, isso é 1/8 do que tem a Apple. Participação de mercado girando ali nos 3, 5%. Tá ali, brigando. É um baita problema, né? 6 milhões de usuários, mas é meio Windows Phone, né? Tá ali, né? Correndo por fora. O Snapchat atualizou o Lens Studio Tool, permitindo que qualquer um crie lentes na identificação de rosto com realidade aumentada. Apple sendo Apple. O Linus Tech quebrou a tela do iMac Pro dele, foi lá na Apple Store. Isso nos Estados Unidos. Olha, quebrou aqui, quero consertar a tela. Então, não dá. Não tem peça. Falar o quê? Tem novos vídeos da Apple promovendo o modo retrato e a App Store, a segurança da App Store para você migrar pro iPhone. Aqui segue aquela linha de localização de anúncios. Ontem eu coloquei os da Turquia, hoje no México. Tá aqui nas notas do episódio para você espiar. Aqui no Rio, 2 roubos de carga de smartphones, coisa de 5 milhões de reais, e tem rastreador no celular na carga. E foram parar numa comunidade, mas a polícia, tanto de roubo de cargas, que é dedicada a isso, quanto o batalhão mais próximo, não pode fazer nada, porque não tem equipamento, não tem blindado para entrar na comunidade. E olha que a gente tá em intervenção federal aqui no Rio de Janeiro. O que mais que a gente pode falar? O iPhone 5S, usado no Tangerine pelo Sean Baker, os 5 iPhone 5S estão num museu na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. É um marco, né? Filmou o filme no iPhone e isso foi 2015. Tiveram outras pessoas que fizeram a mesma coisa, mas de alguma maneira sabe Steve Jobs? E ele é eleito como o ícone que fez a coisa toda, embora várias pessoas contribuíram, mas o que foi? Assim como Henry Ford, foi o cara que bolou o carro. Se a pessoa é um pouquinho mais ligada, saca que Henry Ford, na verdade, fez a linha de produção, mas são os ícones que ficam na nossa cabeça e de alguma maneira elegeram o Sean Baker como ícone dessa iPhoneografia, sei lá como é que a gente pode chamar, que tende a se tornar uma tendência. Muitas das vezes, quando você captura um filme com um iPhone, na verdade você tem baitas lentes acopladas e o iPhone serve única e exclusivamente como gravador propriamente tal. É como se fosse a fita cassete. Você tem tratamento em cima da imagem, mas isso tende a cada vez mais ser uma tendência. Claro, o carro não acabou com o trem, não acabou com um navio, você tem caminhão ainda por cima, você tem... O que você precisa fazer? Qual é a melhor ferramenta para fazer o que você precisa fazer? Às vezes é caminhão, às vezes trem, às vezes navio, às vezes um carro. Você pode fazer a sua mudança num carro, vai ter talvez uma coisinha ou outra que não caiba no carro. Aí precisa de um caminhãozinho, alguém que faça frete. Mesma coisa com o iPhone. Hoje a câmera do iPhone já é boa o suficiente. Pode melhorar? Claro que pode melhorar. Você consegue perceber o que eu chamo de profundidade. Você vê quando é uma câmera profissional ou um iPhone, porque o iPhone é coisa mais chapada. Você não tem 3D como você tem numa câmera profissional. Mas é uma questãozinha de tempo, tanto é que já tá fazendo retrato. A Huawei tá se redirecionando como inteligência artificial e infraestrutura, e com isso abrindo mão dos Estados Unidos. Não quero aqui ninguém me espionando. Então tá se retirando dos Estados Unidos. Tudo indica que essa vai ser a estratégia. GDPR, a General
Data Protection Regulation, que é a resposta da Europa para a privacidade. O Facebook disse, não, eu vou seguir essas linhas aqui, essa coisa de pedir autorização para usar os seus dados. Vou fazer reconhecimento facial. Você deixa eu fazer reconhecimento facial? Teve processo lá nos Estados Unidos. Como é que Facebook sai fazendo reconhecimento facial e não pede autorização? Simplesmente marcar a foto já é um reconhecimento facial. Tem empresas de segurança, vigilância na verdade, acho que é mais apropriado, que vão nesses sites de redes sociais onde tem foto de rosto e saem minerando, saem fazendo scrap, saem coletando dados. Para quê? Para vender para as polícias um banco de dados de rostos. Não, peraí, vem cá. Você quer saber quem é essa pessoa? Deixa que eu respondo para você. Me dá a foto aqui que eu vou cruzar com o meu banco de dados. É uma informação relativamente pública, tá na rede social, mas tá ali junto do seu nominho. É a mesma coisa que pegar banco de dados de identidade com nome e foto. E tudo bem que o governo, em tese, ele tem acesso a essa informação. Mas quando tá numa rede social, os outros governos de outros países também têm acesso a essa informação. Há 15 anos atrás, mais até, se falava que o novo capital, né, o poder seria conhecimento. E se acreditava que isso era conhecimento pessoal, era conhecimento adquirido. E não é exatamente assim. Hoje a gente sabe que o poder é essa informação, é a coleção de dados. E extrair informação dessa coleção de dados é um processo muito mais computacional do que cerebral, propriamente tal. Cerebralmente, a gente precisa saber como fazer isso. Achar no Google, como eu brinco. Mas esse conhecimento hoje está armazenado em computadores. É a gente saber torcer esses computadores para extrair a informação. Lá nos Estados Unidos, Facebook junto da Microsoft, Google e Apple ficaram de fora, mas estão numa iniciativa junto de outras 34 empresas, que é o acordo Cyber Security Tech. Qual é a proposta desse acordo? Não quero saber qual é o seu país, não quero saber quem provocou o ataque, não quero saber quais foram as motivações. Eu tô aqui sendo uma mera ferramenta fria. Rolou um ataque cibernético, eu quero te proteger igual, eu quero manter o mesmo comprometimento. Tô aqui independente de time, eu vou atender flamenguista, fluminense, botafoguense, vascaíno, corintiano, todo mundo de maneira independente. Quero ficar à parte desse cenário político, de posicionamentos políticos. Vou atender petralhas e coxinhas, lulistas e aecistas. De Microsoft, o que a gente pode falar? Xbox Live, vazaram os novos avatares. De Amazon, a compra internacional, a importação de produtos, que já estava disponível na internet, agora está disponível no aplicativo. Você pode comprar os produtos lá nos Estados Unidos, receber aqui no Brasil comprando pelo aplicativo. De Google, o que a gente pode falar? Eles fizeram um protótipo de um microscópio com realidade aumentada para detecção de câncer com aprendizado de máquina. Qual é a proposta? Você tem aquela biópsia, você analisa o material no microscópio e o próprio microscópio vai ter inteligente, tem sensores e tal, aquela coisa toda, e vai, fiz a identificação aqui. Não é pegar o resultado, a imagem e jogar pro computador. É detecção em tempo real no próprio microscópio. Lembra aquele papo que eu tava falando dos computadores, da inteligência artificial assessorando todo o processo, comandado sim por seres humanos, que aos pouquinhos todas as coisas vão ficar inteligentes e conectadas. Já não vai mais existir um microscópio, quem faz a detecção é o ser humano. Você quer um microscópio pra quê? Pra detectar o quê? Não, tenho aqui, obviamente. Vai ter microscópio, de repente, para análise da água, outro para tecidos humanos, todas as coisas com chip. Agora não tem mais jeito, todas as coisas precisam ser espertas. O Google também soltou a atualização do Chrome, agora com aquele esquema de autoplay, vídeo com som, vai ficar mudo. Também teve atualização no Things, chegou na versão 3.5, melhorou a automação, deram um tapa na interface. Things ficou um tempão parado, agora no 3 os caras estão no ritmo acelerado. E para finalizar, registrar que um youtuber, ele tava fazendo uma transmissão, uma live, falando lá de Bitcoin e roubaram 2 milhões de dólares dele, em Bitcoins, obviamente. Ele tinha os dados dos Bitcoins, a carteira, como acessar a carteira, numa planilha do Google Docs. Invadiram a conta dele, ele tinha um segundo e-mail para recuperação de senha, invadiram esse segundo e-mail, acionaram a recuperação de senha, conseguiram acesso à planilha com os Bitcoins e perdeu. Ele estava ocupado ali, 15 minutinhos, estava ocupado ali fazendo a live, a galera até avisou pela live, sabe, sei lá como é que a galera soube, talvez ali pelo saldo, alguma coisa que tivesse sendo mostrado na live. E assim, hackeando o podcast, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quinta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.